Olá, meu nome é Amanda e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dobra em V, a cutâmbula. Eu vou começar fazendo um modelo de forma espontânea e depois eu faço mais algumas observações. Para isso eu vou usar um papel que eu já vinquei no meio, já reforcei bem a dobra aqui com o vincador, para um lado, para o outro. E aí eu vou cortar uma tira desse papel. Esse papel é bem fino, aí eu fiz um empaste. Não é um empaste ideal, depois ele vai soltar, mas como é só pra expor, ele foi feito com essa cola aqui, uma cola em bastão. E aí dá pra ver que ele não criou bolha nem nada, pra ele ficar um pouco mais resistente. Vou cortar essa tirinha aqui. Não tem medida exata, como nos outros modelos que eu fiz. Cortei a tirinha e eu vou escolher aqui um tamanho, mais ou menos, para que ele caiba na folha. Às vezes a gente acha que vai caber e não cabe. Não é um problema. Isso é uma coisa que a gente vai ajustando depois quando vai criar um modelo final. Pronto. Criamos isso aqui. Essa daqui com o ângulo acutângulo ele é colado com o vinco do mecanismo virado para frente. E aí, ao invés de fazer aquela dobra que a gente faria só para fazer o ponto de colagem ela paralela à margem do papel, a gente vai criar um ângulo. A gente vai dobrar assim em ângulo. E aí esse ângulo aqui você pode experimentar vários. Estou fazendo um aleatório. E aí, dependendo da forma como você varia esse ângulo, você vai ter diferentes resultados do mecanismo. Vou dobrar bem para um lado, para o outro. E vou parar aqui um pouco para fazer a aba de colagem. Vou vincar aqui mais uma vez só para garantir. Ó, o meu vinco ainda tá se sobrepondo aqui, então eu vou cortar ele mais um pouco. E aí a gente vai montar, colar ele aqui na página. Esse tipo de mecanismo a gente pode colar mais para trás, porque quando fechar a folha ele vai virar aqui para frente. E aí uma coisa que a gente pode fazer é variar o ângulo que a gente vai estar colando. Quando a gente cola ele mais fechado, ele fica bem em pé, mas ele fica com a paisagem aqui bem fechada. Mas dependendo do que a gente quer construir, pode fazer ele assim. Que aí nesse caso a gente está variando esse ângulo aqui de colagem na folha. E a gente pode diminuir ou a gente pode aumentar. Vou colar ele aqui mais ou menos a meio termo. É sempre importante nessa colagem alinhar essa linha central com a linha central aqui da dobra. Aí eu vou passar a cola aqui. Ah, uma coisa que é importante observar aqui também, que eu não lembrei de falar, é atrás. A gente tem que prestar bastante atenção se essas abas de colagem não vão estar se sobrepondo aqui, passando o vinco central da folha. E aí, se tiver, é importante aparar, porque senão o mecanismo não vai funcionar bem. E aí eu vou colar primeiro um lado, alinhando bem aqui o vinco com o vinco.
E aí agora eu vou passar a cola aqui. E vou fechar a folha. Como vocês podem ver, sobrou um pouquinho aqui, mas isso não é um grande problema não, para essa etapa de exploração, até para a etapa de criação mesmo, não é o fim do mundo. Primeiro a gente experimenta e depois vai corrigindo. E aí aqui eu posso até fazer uma brincadeira para corrigir. E a gente já cria esse formato aqui diferente. Aí algumas observações que eu tenho a fazer sobre esse mecanismo é que a gente pode ter sim já algum controle conhecendo isso que eu falei de colar abrindo ou fechando o ângulo. É que a gente pode regular como esse daqui vai ficar. Se a gente quiser que isso aqui fique mais em pé, a gente vai usar o ângulo da base menor ou o ângulo do pop-up maior. E se a gente quiser que ele fique mais deitado, o ângulo da base deve ser maior ou o ângulo do pop-up menor. Aí aqui eu tenho algumas variações para mostrar. Com um ângulo relativamente maior ele fica mais em pé, mas de toda forma, mesmo o ângulo menor, se a gente deixa esse ângulo da base menor, ele fica mais em pé. E aí a gente tem essas variações. Tem esse daqui que o ângulo ainda é o da base ou do mecanismo é bem maior. E aí, ó, a gente pode colar ele quase completamente aberto, ele dá a impressão de estar em pé, mas ainda assim, se a gente fecha o ângulo da base, torna ele menorzinho, ele ainda fica mais em pé. Isso aqui é uma escolha de projeto que se faz depois, quando você está pensando como você vai fazer. Você pode escolher uma forma ou outra. E aqui a gente tem esse, que ele vai ter esse ângulo bem pequeno, bem agudo. E aí, pra gente colar ele meio que já tem que ficar mais fechadinho. Então ele vai ficar um pouco mais em pé. Mas se a gente abrir bem, que tem alguns casos que é interessante fazer isso. A gente abre quando quando a página fica aberta, ele deita completamente, que aí ele vai servir para puxar outro mecanismo. Mas em geral, querendo usar isso para criar volume, ele já não consegue ficar tão aberto. A gente tem que dar uma fechadinha para ele colar e dar volume. Outra observação é que nem sempre a gente precisa fazer esse vínculo no meio do mecanismo. Ó, aqui eu tô com o mecanismo que ele está desequilibrado em comprimento, mas o ângulo do lado de cá é absolutamente esse mesmo. Se eu sobreponho, você vê que é a mesma coisa, de um lado e do outro. E aí eu posso fazer essa coisa aqui assimétrica e funciona a mesma coisa. Mais aberto ele vai tender a ficar um pouco mais deitado, e um ângulo mais fechado ele fica mais em pé. Esse mecanismo ocultângulo, como o próprio nome diz, ele exige que esse ângulo daqui seja agudo, né? E aí se eu fizer com um ângulo reto, ele não vai funcionar bem. Se vocês quiserem experimentar aí, mas ele não vai funcionar. A página do fechamento vai ficar confuso. Mesmo aquele modelo que eu mostrei anteriormente, que já é o retângulo, a gente não pode colar ele assim, alinhado. Não dá para fazer dessa forma. A gente sempre tem que botar um pouquinho em ângulo. Nesse caso seria um pouquinho para frente. O que é interessante desse acutângulo foi, como eu mostrei no vídeo anterior, que quando a folha está aberta, ela tende a criar um ângulozinho. E aí o mecanismo ele tende a dar uma mexidinha. Se a gente cola ele nesse sentido, que seria como eu colei o retângulo, você vê que ele tende a cair para frente. E aí a gente colando com esse ângulo, no que abre a folha, ele dá essa caidinha para trás, mas visualmente fica melhor.
porque ajuda até o olhar da gente a ver o que tem na página. Se tiver várias camadas, a gente vai conseguir ver melhor o que está atrás. E aí tem mais uma observação para fazer, que é no caso do mecanismo que a gente vai fazer o modelo que eu criei, eu usei ângulos específicos, que eu vou dizer aqui qual foi. Eu tenho os modelos, um pedaço do modelo aqui para explicar, que aí eu usei ângulos projetados aqui, né? Aqui eu usei um ângulo que daqui desse centro tem até essa base, vai ter 70 graus para esse lado e para esse lado, os dois lados são 70 graus, e aqui a gente vai ter 80. Que vai ser uma forma que a gente consegue deixar ele assim bem aberto, e quando a folha tá assim, que mesmo no livro a folha tende a não abrir tipo perfeita assim, a 180 graus, ela dá essa anguladazinha. E aí essa correção de ângulo faz parecer que tá tudo em pé. Para usar esse mecanismo aqui, ele vai funcionar em qualquer página, mas se a gente escolher a página central do livro, normalmente a gente consegue o efeito melhor, que a gente vai ter mais abertura da folha. E aí é interessante ir calculando esses ângulos aqui, se você quiser fazer essa coisa de a construção de uma paisagem, por exemplo, com várias camadas, dependendo da localização da página dupla no livro, é interessante dar uma corrigida nesse ângulo. E aí é uma coisa que às vezes tipo, você já projetou a página e depois quando você junta tudo no livro, você vai ter que ver para dar uma nova corrigida na montagem do livro. E aí por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, curte e se inscreve no canal.